Resumindo esse episódio, Max Santos, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Que é baiano e veio parar em Santos. Ele Isso. já vendeu alho no início da carreira, não é isso? Aí. Trabalhou em diversas enormes empresas. Trabalhou, Carreira militar. Teve carreira militar, foi operador de máquina, trabalhou na Cultural de Santos Brasil, Maersk, Portonave, Itapoá, não é isso? Isso. Libra. E hoje trabalha com treinamentos para quem quer operar. Sabe aquelas maquininhas de pegar ursinho? Brincadeira. Empilhadeira, Portainer, Hitstacker, não é isso? Isso. RTG. Chip loader, pá carregadeira. Então o episódio está super recheado dos perrengues e das dicas para quem quer trabalhar com isso. Vamos rebobinar a fita e você assista até o final, beleza? Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido e amado Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Falando em canal Tecnologia Portuária, se você quer apoiar esta iniciativa, esse projeto incrível, quer ver o seu logo passando ali naquela televisãozinha, entre em contato conosco, que teremos o prazer em atendê-los. Inclusive, temos aqui hoje, participando deste episódio, os nossos patrocinadores, que por enquanto, são exclusivos. Queria agradecer a presença do Marlon. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Faz tempo, que eu não participo. Faz tempo, né? Da outra vez foi em espanhol, um prazer. Foi em espanhol, não? Foi, a mim me gusta. A mim me gusta, é verdade. Verdade. E o nosso outro patrocinador, Rodrigo Salgado, muito obrigado pela sua presença. Opa, prazer. Imitão. Encantado. Encantado. Hoje estamos latinos, né? E no episódio de hoje temos aqui o nosso querido convidado, que é o Max, certo? Certo. Max Santos, da MSIC Training, é isso? Exato. MSIC Training. MSIC Training. Exato. Obrigada pela tua presença, por Eu estar que aqui agradeço conosco. estar com vocês aqui. Uma boa tarde, muito bom. E... Show de bola. Olha, assim que a gente começar esse papo, você, por favor, já solte o like, porque vale a pena, tá certo? Combinado? Então, segue o papo. Max, queria que você contasse um pouquinho. O teu nome é Max ou é um apelido? Olha, já começa cutucando a vida pessoal da pessoa. Não, meu nome é Max. É Max mesmo? E é diferente, né? Um pouquinho diferente, é Max. Bastante. Uma ideia que meu pai teve lá atrás e a coisa ficou. Que legal. Contar a história. Não era para ser escrito dessa forma, né? Não. Mas foi um... Quem grafou foi o cartório. Cartório. Que decidiu como que escrevia. O cartório, né? Que eu brinco assim, né? Eu não sou santista. As pessoas pensam que eu sou santista, mas de nascimento eu sou baiano. É mesmo? Eu nasci na Bahia. Caramba. É uma das primeiras perguntas, se tu é de Santos. Não, eu fui criado em Santos, eu vim pra cá muito criança. E a minha história toda se criou aqui em Santos. Então, minha mãe é santista, minha mãe nasceu aqui no Monte Cabrão, acho que alguém já ouviu falar. Nossa, né? área Minha mãe é caiçara, viu? Caiçara mesmo. Caiçara. E meu pai, que é do interior da Bahia, e quando eles casaram, foram pra lá, eu sou o primeiro filho, e a coisa aconteceu. Entendi. Foi isso. Baiano. Onde na Bahia? Eu sou perto de uma cidade chamada de Jequié. Jequié na Bahia. Que É legal. um pessoal da minha família que é Lagoinha. Já ouvi falar. De Catu. A Lagoinha ou Lagoinha? Alagoinha. Alagoinha. Não sei se é Lagoinha, agora Ela nem sabe mais. Ó. Não é minha família, é a família da família. Assim. É família. É, O primo distante. é a esposa do meu cunhado. E, Max, explica pra gente, como você caiu na área do Porto? Foi aleatoriamente? O que te levou até essa área? Na verdade, o Porto aqui em Santos, ele é... Meu pai, em 72, o meu pai entrou no Porto. O meu pai Doqueiro. entrou na antiga As docas. Docas e depois Codesp. E meu pai fazia parte disso. Eu tinha um sonho de ser caminhoneiro. Olha! Quando eu era criança, eu falava, vou viajar o mundo e vou ser caminhoneiro. E acabei entrando no Porto através da força supletiva. Sou um trabalhador portuário avulso e a coisa foi acontecendo. Aí nasceu tudo do meu pai, né? Família portuária. Você começou? Eu comecei no Porto com 25 anos. Com 25 anos. Mas antes disso, estávamos aqui falando sobre um outro trabalho totalmente diferente do Porto, não foi? O que você trabalhou antes? Na verdade, Os bastidores. O meu primeiro emprego foi com 14 anos nas Casas Pernambucanas. Eu trabalhei nas Casas Pernambucanas.
Quando eu casei... Cantou eu fui... muito aquela musiquinha da propaganda famosa do frio? Como é que é? Não adianta bater. Não é isso? Eu não Paraíba. deixo você. Não é o quê? Não é isso? Na Cobertores Paraíba, não era? Mas era das Pernambucanas. Das Pernambucanas. É. Aí eu trabalhei lá, trabalhei em várias coisas antes, né? Servi o exército, fui motorista de general no exército. Nossa. Caminhão ou não? Dirigi caminhão, Dirigiu, então realizou. Realizei. Cheque. Eu cheguei a viajar algumas Meta coisas antes. E aí eu casei. Quando eu casei, eu perdi o emprego e fui vender alho na rua. Fui vendedor de alho. Uau! Onde tudo começou. Olha só. Eu ia para a zona cerealista em São Paulo, comprava caixa de alho, empacotava e saía de bicicleta para vender alho. Nossa. Foi aí que começou, né, a minha vida de casado. Foi desse Vendendo jeito. alho. Desse jeito. Chegava em casa cheiroso. Vampiro não tinha, né? Não tinha vampiro. E começou assim. A vida começou assim. Aí eu entrei na Força Supletiva, fiz um concurso na época, dentro do sindicato do Sindogesp. Fiz um concurso. Entrei entre os 100, não quis. Sindogesp já é de guindastes, né? Já é de guindaste. Então já foi para equipamento. Não né? quis, mas não quis, engraçado. Aí começou o Porto um pouquinho antes, porque eu trabalho. Aí eu saí do exército, vendendo óleo, eu saí do exército e entrei no Grupo Cutrale. Caramba. Trabalhei como auxiliar de operações no Grupo Cutrale. Aí é o que eu falo, o Porto começou bem antes. Aí eu trabalhei com granéis, depois eu trabalhei com granéis líquidos, eu passei para a parte de suco de laranja, essas coisas. Mexer na tubulação lá no Guarujá. E aí foi quando eu entrei na Força Supletiva. E aí comecei trabalhando no Tefé, aprendendo empilhadeira pequena, pá carregadeira, essas coisas que teve de equipamento no Sindogesp, que é o Sindicato dos Operadores, né? E os guindasteiros. Aí começou minha carreira. E aí nessa época operava em todos os terminais, né? Porque era tudo público? Tudo público. Então a gente corria o Porto inteiro, só ia... na verdade, nós como Força Supletiva só ia na falta que faltasse o trabalhador. E aí nisso acabamos tendo a facilidade de aprender um pouquinho em cada lugar. Eu dei uma brisada aqui. Ele falou Força Supletiva, eu fiquei supletiva. Aí minha cabeça fica aula, né? Supletiva. Não, mas agora sim. Existiam... dentro da Codesp, eles criaram, quando faltasse... o sindicato tinha uma série de trabalhadores que fazia... para cobrir a falta dos trabalhadores que faltavam na época de Codesp. Que legal. E aí as coisas mudaram em 97, né? Quando você entrou lá? Você tinha 25 anos? Que ano? Eu entrei em 25 anos, 95. 95. E aí em 97 mudou. O que mudou? 97 mudou, que veio... Não, mudou assim que a lei 8.630, ela passou a vigorar com a privatização da Santos Brasil, né? Foi a privatização da Santos Brasil. E aí tinha a Libra, Santos Brasil, aí eu fui vincular. Quando privatizou, já era obrigatório, era a mesma conversa de quando os terminais conseguem as concessões, que tinha a discussão de ter o TPA ser vinculado, ter obrigatório contratar, ter um percentual de trabalhador. Nesse primeiro momento, a Santos Brasil e a Libra, eles tiveram contratado o Ogmo. Nesse primeiro momento foi... Porque era o pessoal que tinha experiência, já era para absorver a mão de obra que era da Codesp, essas coisas que aconteceu. Legal. E aí eu entrei Mas foi Santos Brasil ou virou Libra? Eu trabalhei na Santos Brasil, pedi as contas, fui para a Libra, trabalhei 3 anos na Libra, voltei para Santos Brasil e a coisa foi acontecendo. Graças a Deus eu nunca fiquei sem trabalhar. Mas né? sempre em equipamentos? Sempre em equipamentos. Que equipamento na Santos Brasil você começou? Na verdade, eu comecei na empilhadeira de grande porte, uma Hit Stacker, mas já fazia empilhadeira pequena, aí vim para a Libra como operador de Hit Stacker e operador de RTG, porque só tinha RTG na Libra naquela época, né? Em 99, 2000, só tinha RTG na Libra. Quanto de altura?
O RTG hoje tá com 22 metros de altura. Tu nunca teve medo de altura? No começo, sim. Todo mundo tem. Eu acho que o medo é super importante. Hoje eu trabalho com treinamento, ensino as pessoas, e eu falo que o medo ele é importante. A gente não pode ter pavor, mas sim, medo tem que ter, né? A gente não pode ter pavor. Porque ele é uma proteção, né? E a destaca naquela 20 e tantos anos atrás, o que mudou de... Mudou muita coisa. Tecnologia. Tá falando de 20 e poucos. A gente olha por fora. Na verdade, 26 anos atrás. 26 anos atrás. 26 Mas de tecnologia, de conforto, sei lá. Não, o conforto melhorou muito. Ela hoje está mais tecnológica, os equipamentos. Mas imagine que as primeiras eram as PPMs, tinha uma máquina Belotti que era um susto para todo mundo. Eu aprendi numa máquina que hoje não existe mais, que é chamada Madal, Milan. Que só tinha capacidade de altura de 3 de alto, não empilhava mais do que isso. Foi onde eu aprendi as empilhadeiras grandes. Imagine uma empilhadeira de forklift de 30 toneladas, com o garfo invertido, com uma torre, e colocaram um spreader para pegar container. Foi isso que colocaram. Foi dessa forma. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Eita. Então a gente... foi aí que foi a história... Eu tive muita facilidade, né, para aprender. Foi uma coisa que os amigos, porque naquela época eu olho muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente que faz uma capacitação de pessoas tem um processo. Naquela época, senta aqui que você vai aprender e tá... E a coisa aprendia daquele jeito. Qual era o requisito? Ter categoria CNH? Só CNH C. C. Naquela época era C. Né? Mudou muito. Falava assim NRs, assim? Não, nada. Não se falava em NR, não se falava em segurança. Não. NR da altura 35, né? NR 35. 35 não se falava. Mal se falava na 29. Nossa. Que fala sobre trabalho os portos, portuário. né? Mal se falava na 29. Falava assim. E aí, infelizmente, nós chegamos a ver muitas coisas que eu não gostaria de ter visto, né? Jura? Viu perda de amigo, acidente. Então... Em qual equipamento? Empilhadeira que já passou por cima de pessoas, container caído. O trabalho portuário ele requer um cuidado imenso, né? E que bom que em 2023 a gente está caminhando por um processo que as pessoas estão dando mais importância a isso, né? E a tendência é a remotização, né? O operador... Fora do... Da área eu digo que não é nem só o operador, mas tirar as pessoas do pátio e automatizar o máximo, né? E eu não sei se... hoje eu olho o Brasil ainda... Está muito devagar para esse processo e a gente precisa fazer um trabalho diferente por aí para poder executar isso. Concordo contigo. A gente estava comentando que o treinamento, a visão de outros lugares é bem diferente da visão do Brasil, né? Ou do Santos. Eu digo assim... Já botando a pimenta aí. Santos a gente não pode negar que é o maior porto, eu digo, do hemisfério sul do mundo, né? Nós temos uma história tremenda, minha escola é Santos, eu não posso negar, mas também a gente tem outros terminais brasileiros e de outros lugares que evoluíram bastante e fazem coisas até melhores que Santos. O bairrismo, né? O bairrismo. A gente continua sendo bairrista, sentou em cima do título do maior e... Tá sentado até hoje, daqui a pouco passa um para um lado, passa outro pelo outro. Quando você olhar, vai estar... já estão beliscando lá. Isso é verdade. A gente tem que nós, né, em Santos, temos que prestar atenção na tecnologia, nas coisas. A gente tem esse exemplo hoje no Brasil, vou dar o exemplo de Itapoá. Tem os primeiros RTGs automatizados. Já chutou a bola para frente, já tá na frente. Já chutou a bola para frente. Tá na frente do que tem hoje no mercado, né? Então, e lá eles dão um show de inovação, sempre foi ali o carro forte deles. Foi sim, sempre foi. Que legal. Que tamanho que tem noção? Tipo, com Itapoá? relação... com relação a Itapoá deve estar movimentando quanto?
Eles chegaram mais de... Eu acho que eles chegaram a 1 milhão de aterros agora. Ou 900, né? Tá perto, porque acho que tem 4 com 1 milhão. BTP, Santos Brasil, Portonave e TCP. E TCP. Eles estão chegando, acho que 600, entre 600 a 900 mil. É verdade, a gente tem um vídeo sobre isso. Né? A gente tem um vídeo sobre isso, hein? Que fala sobre os que portos. É bom, é excelente as pessoas olharem, né? Olha aí, a recomendação então, do especialista. Você vê, um terminal que não tá ali, tá entre os maiores, mas não é os top 3. Top 3, isso é obrigação. Sim. Exato. Pô, já não é que ele tá planejando, já ele tá executando. Já tá executando. Já chegaram, os RTG já estão lá. Já estão trabalhando, já estão executando o processo, né? E é um processo que, assim, as pessoas têm muito medo. Pô, vai tirar o operador e vai acabar com o trabalho. Na verdade, só está transferindo o operador de posição, porque ele está passando por uma sala aqui observar coisa diferente, né? Exato. Aí como eu trabalho com capacitação, eu digo para as pessoas o que você está esperando para o futuro, qual é o teu objetivo, o que você vai mudar. Você está aprendendo a mexer com tecnologia, conhecer, porque a tecnologia está aí, não tem jeito. Não tem volta. Não tem não volta. vai voltar pro, né? Não. Pra época que não tinha geladeira. Não vai. Não vai voltar, só vai daqui pra frente. Eu acho que ainda qualifica mais ainda o profissional que atuava ali de maneira... Repetir. No equipamento, você tem, além de operar como se fosse o equipamento, mas você está numa máquina que tem mais coisas, né? Então, acho que agrega mais valor, cria mais profissões. Exato. Você gosta de acabar eles falavam isso do rádio, quando inventaram a televisão, inventaram a internet, verdade. falaram isso que a televisão ia morrer, meu... Eu falo para as pessoas hoje, né? Você tem o celular, o smartphone. Olha o que era atrás e hoje é um computador na mão. As pessoas têm. E aprenderam. Né? E até os mais idosos, né? Se renderam e estão aprendendo. Exato. Né? É necessário. É necessário. E como hoje você trabalha com treinamento e tu veio da prática, né? De operar a máquina para ensinar alguém a operar a máquina, o que você percebe, o que você levou, assim, dessa experiência de falar, putz, fazia isso de tal maneira, poderia ser melhor? O que tem de experiência que você passou enquanto... Na verdade, eu tive o prazer, né, de sair de operador e participar de um processo de gestão, né? Mas que fase é isso na tua vida aí? Porque a gente estava lá... 97, 98... Brasil. Mudou. Eu estava na Santos Brasil, eu virei um instrutor dentro da Santos Brasil, eu devo muito até citou o nome aqui, né? Eu citei o nome. É o cara que tem que estar aqui, o Marco Antônio. O Marco Antônio. O primeiro projeto que eu fiz na Santos Brasil de TI foi para ele. Foi para ele? Então, Marco Antônio, eu era um operador e eu sempre fui um pouco questionador das coisas, eu não aceitava as coisas. Para mim aceitar ou não, eu tenho que esgotar todas as possibilidades. E na época eu fazia faculdade de matemática. Nossa! Por que, Brasil? Matemática. No Santa? Não, na Unimonte. Na Unimonte? Matemática, ia virar professor? Ia virar professor, eu queria ser professor. Eu queria ser professor. Na verdade. E aí meu pai foi uma pessoa que falou uma coisa assim, você virando professor, você vai deixar o Porto? Eu falei, não vou deixar o Porto. Ele, por que você não faz alguma coisa para a área portuária? Aí eu parei matemática e fui... Eu sou formado em gestão portuária, né? Eu fui fazer gestão portuária. Sou formado pela Univale em Itajaí. Mas foi o Marco Antônio que descobriu aquele cara lá no meio dos operadores. E ele estava fazendo um projeto que eu acho que fez diferença para minha vida, para a vida de muitos lá. Ele escolheu 10 operadores específicos para fazer um processo de desenvolver pessoas internamente dentro da Santos Brasil. Olha. E eu comecei a participar daquele processo. E ele ensinou muito. Que legal. Como fazer gestão de pessoas, como olhar. Ele é diferenciado. Que legal. Né? Legal. Ele enxergou que tu tinha características de que poderia ser um bom instrutor, um bom líder, e aí te chamou para participar dessa... Ele puxou muito minha orelha. Delicado, né? Delicado. Não, na verdade, não. Eu devo muito tudo que ele me ensinou, né? Assim. E com esse ensinamento eu caí em 2007. Eu cheguei para ele assim, ó,
tô vindo aqui pedir as contas para você. Pedi demissão da Santos Brasil. Ele, por quê? Tem algum terminal melhor do que o nosso? Eita. Na verdade, não tinha um terminal de container maior do que, em movimentação do que a Santos Brasil. Mas aí eu falei para ele, eu fui convidado para sair para um projeto do zero. Porque eu sempre ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção. Os operadores fora do Brasil são melhores do que os... né? É uma conversa que eu vi demais isso. Eu falei, pô, o que esse cara... Eu preciso descobrir o que esses caras têm de melhor. Hoje eu entendo algumas coisas que as pessoas têm de melhor. Ele não é melhor do que a gente. O europeu, o asiático, eles são apenas disciplinados. Essa é a diferença. Disciplinados, né? Eles não têm, talvez, a questão do brasileiro de aprender a lidar com a falta de alguma coisa. O brasileiro acaba sendo muito mais criativo com algumas coisas, né? Porque às vezes a gente não tem o recurso e a gente tem que... Ainda mais em Porto eu falo que aquela carga ela tem que sair. Sim. Você tem que tirar ela dali. E você não tem o mesmo recurso que foi colocado lá fora. Então, e aí foi o Marco Antônio que me jogou para a área de treinamento. Legal. E aí eu virei multiplicador e quando foi em 2007, eu lembro até hoje, eu pedi as contas da Santos Brasil dia 18 de abril de 2007. E cheguei na Portonave, aí eu fui trabalhar no grupo Portonave, na Portonave, dia 2 de maio de 2007, para construir do zero. E eu virei gestor naquela escola. Em construção terminal ainda? Eu cheguei em construção, vi nascer do zero. Eu cheguei no barro, sem nada. Ajudou a capinar. Ajudei a capinar, na verdade. Não, o processo... aí foi outra escola, né? É legal mesmo. A escola de gestão da Portonave foi uma escola, assim, que eu tenho de gestão, né? Porque imagina, eu saí de alguém que me descobriu, que nem o Marco Antônio. Da Tio, né? Tiael. Então eu saí dali, fui convidado, porque o Marco Antônio foi até uma coisa engraçada. O pessoal da Portonave veio visitar o treinamento da Santos Brasil. Aí te roubaram. E me fizeram um convite. Aí eu brinquei com o pessoal, eu falei assim, e aí? Você tem coragem de ir pro sul? Eu falei, pra quem veio da Bahia já desceu um pouquinho, não custa descer mais um pouquinho. Não custa descer mais um pouquinho. E foi isso que aconteceu. E aí eu fui pra Portonave construir do zero. Eu cheguei lá dia 2 de maio de 2007. Aí morava em Navegantes mesmo? Morava em Navegantes. Numa cidade que eu cheguei, minha esposa, na época eu já era casado. E o meu segundo filho ia fazer 1 ano de idade. Caramba. Que ele ia fazer 1 ano. E aí eu cheguei, eu falei pra minha esposa, recebi o convite, tá aqui, aqui é onde o Judas perdeu as botas. Porque era uma cidade muito pequena. Tinha primeiro lá, dá uma olhada. Eu fui primeiro, né? Uma cidade muito... 2 habitantes? Não, a cidade não. Era uma cidade dormitório, né? Sim. Porque tudo acontecia em Itajaí. E as pessoas atravessavam o rio Itajaí para dormir em Navegantes. Estava nascendo uma grande empresa. Do zero. Uma empresa que... Eu lembro até hoje, os dias que chegou os portões, chegou a estrutura da ponte. O dia que chegou os portões. Então isso fez uma mudança muito grande. Hoje é a cidade que é. Portonave trouxe um benefício muito grande para a região. E aí eu participei desse processo, eu fiquei lá 3 anos. Participei desse processo de construir a mão de obra do zero, que era construir a comunidade e fazer ela dar certo como portuário. Aí foi o maior desafio que eu tive. E a contratação lá, como que era? Você tinha que buscar moradores dentro da da cidade? Eu formei pescador, garçom, açougueiro, guarda municipal, tudo operador de equipamento. Caramba. Na verdade não foi só operador de equipamento, né? Eu tive um processo, e aí eu aprendi como gestor. A Portonave, ela tinha uma gestão muito tranquila, diretoria, todo mundo participando, e gerência, supervisão, e todo mundo conversávamos sobre o que fazer de melhor. E todo mundo foi aprendendo a criar uma situação. Então eu participei do processo da contratação, participei em conjunto com o RH de fazer as coisas, eu aprendi a gestão de conhecer pessoas, de participar de dinâmica, de falar assim,
eu vou apostar nesse cara, eu vou apostar nesse cara, eu vou apostar nesse cara. Que legal. Hoje eu tenho até um exemplo de um menino que veio para equipamento. Eu falei, você não nasceu para equipamento. Você vai treinar para ser planejador de navio. Olha, que legal. Ele se formou planejador de navios, foi gestor da portanave depois de um tempo, foi para Israel trabalhar para a TIAEL, estava em Israel. Olha. Hoje ele trabalha como gerente da, se eu não me engano, da Konecranes, lá na Europa. Caramba, que Então, Quem que é? Marcos Souza. Né? legal. Eu vi aquele menino, eu lembro como nós estamos sentados aqui, ele fazendo entrevista, mas eu quero ser operador. Eu falei, você não vai ser operador, você vai ser, eu tenho uma função para você. Então, esse ensinamento que depois de sair da Santos Brasil, o que teve, abriu portas para as outras coisas que eu tenho hoje na empresa. Legal. Né? Que da hora. E isso eu participei para... Aí eu virei gestor e construí algo do zero. Aí na Portanave, mas também você continua lá com o papel de formador lá. De formador. mão de obra. Na verdade, eu era o responsável por todos os equipamentos da Portanave, por todos os operadores de todos os equipamentos da Portanave. Então, eu era muito ligado à manutenção e ao RH para poder formar essa mão de obra Sim. e fazer o terminal acontecer, Aham. né? E pegar pessoas cruas, né? Cruas, do zero. Falou que pegou Então, aí- açougueiro. Eu foi, queria cara. aproveitar para perguntar, o que você teve de situação engraçada da pessoa... Nada Não. a ver com a área, aprendendo Só que nenhum quer um container, né? Na 20, verdade, 40, um frete, aí, hoje Container vermelho essa da bagagem trouxe. Na verdade, a gente apostava no que eu ganhei da Santos Brasil do Marco Antônio. Aquela era a minha escola, era Santos e eu vou ter que apostar nessa pessoa. A gente tem graças a Deus, tivemos muito acerto, mas também teve muitos erros, né? Tem coisas que jamais pode se contar aqui, mas... Não pode contar, a gente corta ali, né? Só pra gente ficar sabendo também. Não, Fofoqueiro, né? Eu posso contar outra hora. Mas... faz parte do processo. Faz né? parte do processo. Comenta isso, se quiser que ele conte, comenta. E aí eu descobri que as pessoas... E aí, naquele momento, eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha que fazer alguém dar certo. Sim. Tinha que fazer... a Portanave passou por um processo muito difícil, porque estava saindo aquela fase da privatização, mas era o primeiro terminal privado do país. E aí tinha uma briga entre... Eu sei o que é, porque eu sou TPA, tinha o TPA de Itajaí, como é que pode? A vaga é minha, mas eu tô fora do porto organizado. E teve um monte de coisas, né? Que eu falo que... então lá não teve isso. Vocês lá em Navegantes teve que pegar o pessoal de Navegantes? Não Pegou pôde aproveitar o pessoal de Itajaí? Na verdade, pegou gente que era até de Itajaí, mas que não era vinculado ao Logmo. Caraca, meu. Loucura, cara. Imagina a briga. Não era vinculado ao Logmo. Isso Então o Logmo gerou... ficou... Porque tu tirou a carga diminuiu a carga ali. De Itajaí, diminuiu muito. Aí foi a questão... Ninguém eu lembro que quando eu cheguei lá, vocês falaram uma coisa engraçada. Falaram pra mim assim, ó. Você tem que tomar cuidado andar aqui, né? Porque as pessoas falavam que não ia dar certo. Que a Portanave não ia dar certo porque eles eram profissionais. E não tinha profissionais adequados para fazer. Nossa. E aí, imagina, você chegar com uma responsabilidade de formar aquela mão de obra do zero. E tem muito problema de clima ali também, não tem? Uma vez eu fiquei preso em Navegantes. Tem. Assim, na fechou. verdade, hoje já está muito melhor, mas fechava muito por causa da neblina, o frio. O primeiro ano que foi mais difícil, Nossa, né? Sair de imagina. Santos e pegar o frio de lá no primeiro ano. E imagina, a Portanave, eu recebi os primeiros equipamentos, os primeiros que chegaram foram 2 MHCs para iniciar os trabalhos. A montagem foi com o pessoal da Liber. Eu participei da montagem com um amigo chamado Ricardo Matoso, que é de manutenção, a equipe toda que tinha, Samuel. E
e pegar o vento daquele rio era difícil. Tem uma memória Mas- Tem um frio aqui. Caraca. Quantos graus daqui? -3? Mas é o primeiro ano e depois foi acostumando, né? Tudo é o costume. O ser humano se adapta a tudo, né? Impressionante, né? O ser humano consegue se adaptar a tudo. Isso é. Sensacional. E é perrengues? importante. Não passou perrengue? Não, eu sabia das histórias engraçadas. A gente né? dá risada também. O frio congelou o portão, né? Não, a gente teve, assim, algumas coisas... Não precisa ser nada fatal. Não, Ficar fatal triste. não. Eu digo que nessa minha história aí de Porto, que tá beirando aí os 27 anos aí de Porto, eu, graças a Deus, nunca participei de nada muito sério, né? Vi algumas coisas acontecer, já vi uma tampa de navio cair, soltado por Tânia. Eu vi isso, eu vi o vídeo na Santos Brasil. Eu Caiu no mar? tava. Eu vi Eu vi. Eu vi o vídeo. Eu vi os cabos Caiu aonde? soltarem. Mas a tampa caiu aonde? No chão. costado, no chão. Ah, Tá? É. Nego correu, mas correu de... Eu leva todas aquelas câmeras de monitoramento, que era a câmera do terminal inteiro, assim. Deve ter dado um estrondo, porque onde eu tava vendo não tinha áudio, mas cara, os caras correndo, você vê na portaria, cara, nego correndo, de tudo quanto é lado, assim, correndo assim, por causa do estrondo aqui. Meu Deus. Mas, perrengue, mas o perrengue foi um perrengue difícil, que foi em 2008, no sul do país, a gente teve Itajaí debaixo d'água, né? O porto fechou, parou as operações portuárias e aí a gente... Alagou o terminal inteiro, né? Itajaí, varreu, Navegantes não, mas Itajaí varreu nós fomos resgatar as pessoas de madrugada, andou de rebocador. Imagina, tem uma foto da equipe toda para tirar o quê? Imagina aquelas pessoas que eram meus colaboradores da minha equipe e buscar em casa, porque a casa tava com água no teto. Então esse foi... Isso marca, né? Marcou, né? Então teve essa coisa que marcou. Teve o incêndio da Sport, que é junto com a Portanave. Eu também estava, eu vi iniciar o incêndio. Na Sport, do armazém lá? Na lá? Sport, do armazém frigorífico? Gerado. Foi, aquilo também... Criou um caos. No armazém frigorífico. Um incêndio. Nada é impossível. Muito. Teve que evacuar a região. É mesmo? Evacuar a região dos Mas moradores. Sabe por quê? Sabe o motivo? Porque uma câmara frigorífica ela tem as questões químicas, né? E pode ter um vazamento de um produto que tem que evacuar a área que o pessoal. E teve que fazer isso. E aí aquilo... esses foram a situação, né? Caraca. Doideira, hein? E doideira. Haja perrengue. E lá em Porto Nave, quanto tempo você ficou? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí dali... Virou reizinho do treinamento. Reizinho do treinamento. Ficou 2007 a 2010 lá. 2007 a 2010. E aí em 2010 eu Itapoá. fui para Itapoá. Novo também? Do zero também. Nossa, Gostei dessa brincadeira. Do zero também. Fui construir algo do zero também. Ajudar a construir algo do zero com um amigo sensacional. O nome dele. Itapoá já é a PM, né? Não é? Hoje. Era Hamburgo era? Sud na época. Era Hamburgo Sud e Batistella naquela época. Naquela época era Hamburgo Sud e Batistella. É verdade. Né? Grupo Batistella, A IPM ainda não... comprou o Hamburgo Sud depois. Daqui a pouco vai ter um podcast aqui, um segundo, falando que ele tá em outro terminal que tá construindo. É bem provável. Se você for inaugurar o terminal, chame mais. Não, na verdade... Inaugurador profissional. Eu não sou de comentar essas coisas, mas... Eu talvez seja um dos portuários que participei do que nasceu de novo. Eu participei do startup aí de alguns, né? Que legal. E construir algo do zero e saber a necessidade da mão de obra, das questões de receber os equipamentos, de fazer comissionamento, de fazer as coisas, isso te traz muita bagagem de conhecimento, né? Ver as novas tecnologias, conversar, por exemplo, a Portanave, o início não é ZPMC, era a Fantuzzi, que na verdade é Noel, eram os equipamentos da Fantuzzi, uns portainers, que agora é Terex, mas era com os italianos, então a gente fazia comissionamento com italiano, um lugar com chinês, outro lugar, e aí você vai se atentando à tecnologia. Tem muita coisa interessante, mudou muito os equipamentos, né?
A próxima pergunta seria essa. O que você viu de mudança da tecnologia? Que você falou que, por exemplo, o RTG, a empilhadeira, mudou muito, mas o que exatamente? Na verdade, assim, imagina que você não tinha nenhum sensor antigamente para bloquear, por exemplo, um erro do operador, né? Hoje os RTGs, eles têm um sistema chamado TSS, tem algumas coisas que evita a queda de um container, evitam os problemas. Colisão, então, né? Colisão, evita uma série de coisas. Esse TSS é amarrado com o sistema do terminal, com o TOS? Que vocês... Não, são chamado... É um dispositivo que ele faz o escaneamento da pilha de container e evita com que você, para uso da operação, né? Os sistemas, aí a gente mexe com naves. Eu vi que hoje, eu aprendi a mexer no Cosmos, que hoje nem existe mais. Na Então, Libra, né? na Libra e na Portonave, no início foi o Cosmos. A Portonave foi o Cosmos e depois mudou para o Cyber Logitech. Então, era o Cosmos, então essas coisas a gente foi aprendendo e vendo a tecnologia. Imagina, quando eu comecei, andava uma pessoa do meu lado dentro da empilhadeira o tempo todo, anotando o número do container e o que se fazia. Nossa. Era no papel, né? E hoje a gente vê que as coisas... Eu falo que o operador, quando a gente estava falando, a tecnologia vai automatizar. Se a gente olhar lá atrás, o operador não lidava com coletor de dados. Ele teve que aprender a mexer no sistema. Sim. Né? Então, essa evolução ela vai acontecer. Eu falo para as pessoas que a evolução vai acontecer todos os dias. E hoje, os equipamentos que você acompanha, os que você dá treinamento, o que você observa de diferente? Capacidade de... Velocidade, sensores... Assim, os equipamentos tiveram que aumentar de tamanho por causa dos navios. Foram a primeira coisa que aconteceram, né? A altura. E hoje a gente... E a velocidade dos equipamentos também cresceu demais. Só que isso também trouxe muita segurança de sensores. Hoje você tem câmeras, hoje você tem sensores, hoje você tem equipamento que trabalha, que a gente chama de semi-assistido. Por exemplo, tem portâneo que você faz a marcação a bordo e na linha, na lane do caminhão passar. Se você apertar o botão, ele vai lá e volta e tu só vai acompanhar para olhar. Que legal. Não sabia não. Hoje tem essas coisas. O operador, ele gosta de usar isso. Ele acha que fica mais lento. Na mão dele fica mais rápido. E aí a gente acaba ensinando essa forma. Mas o que eu digo que eu ganhei muito foi mudar o modo de enxergar a capacitação de pessoas, né? O desenvolvimento, porque o exemplo que eu falei da Portonave, eu tinha que fazer aquele cara dar certo. Hoje eu trabalho assim, eu olho quem tem aptidão. Eu brinco muito com as pessoas assim, e às vezes ainda tá faltando muito isso em alguns lugares não, aquele tem que dar, não, eu quero que seja ele. E a gente tem que entender, todo mundo consegue fazer tudo? Não, tem gente que não nasceu para fazer aquilo. Exato. Então hoje a gente faz um trabalho diferente, num método diferente. De primeiro, fazer um teste de aptidão. Você tem aptidão para aquilo? Exemplo que eu tive em P100. Eu reprovei um operador de guindaste de um MHC. Eu falei, esse cara não serve para ser operador de STS, de portainer. E peguei um cara que nunca tinha sentado no equipamento, era um conferente, esse cara serve. Me chamaram de louco. Imagina. Me chamaram de louco. Caraca. Me chamaram de louco. E no final deu certo? No final das contas, esse operador de MHC foi demitido porque ele quase furou o casco do navio. Esse caquinho. Então, a gente percebe, porque a gente tem que entender, tem gente que manuseia equipamento e não opera equipamento. Então, ele fazia aquilo e o conferente hoje é um dos melhores operadores da IPM Terminals. Olha, caraca. Com produtividade, com segurança, sem acidente. Então, é esse método observa, né, que acontece. A aptidão da pessoa. Da aptidão. E aí a gente faz um método diferente, aptidão. Sim. Eu brinco que hoje, que eu tô na MSC Training faz 8 anos, né? Hoje eu depois de passar em Itapoá, trabalhei no Grupo Maersk,
Ainda tem essa passagem aí. Trabalhei no Grupo Mestre, né? E aí virou E aí concorrente virou MSC. Virei MSC Trainer. Entendeu? Mas, ó, não é MSC, não. É Max Santos e companhia, por favor. Tá certo, explicado. Né? Tá explicado, porque as pessoas... e essa experiência trouxe onde eu tô hoje, graças a Deus. E esse método de a gente formar um profissional diferente, a gente tem conseguido resultados expressivos de segurança e produtividade. Mais assertivos também. E mais né? assertivos. Mais assertivos. Porque eu digo que quando você diz não a uma pessoa, ainda mais em treinamento, você está preservando ela, você não está dificultando ela. Porque muitas vezes quando você forma e promove alguém que não vai dar resultado, o que vai acontecer com esse profissional? Ele vai ser desligado. Exato. E não perde trabalho só ele, perde a família inteira. Exato. E acaba Né? se Quando sentindo você diz o incompetente. não e percebe que esse profissional não tem condições de entregar, porque a gente tem que entender que as empresas elas precisam de resultado para sobreviver. Ele não vai conseguir entregar, ele vai ser trocado. E se ele é muito bom no que ele faz aqui, Exato. você está preservando o trabalho dele. E o da trabalho família é dele. encontrar o que ele faz melhor, né? O que ele faz Não melhor. Esse é o aproveitar a papel. potencialidade dele, né? Porque todo mundo tem competência Sim, pra alguma sim, coisa. sim. né? Exato. Eu sempre Todo falo- mundo tem um eu sempre talento. falei isso na área comercial, né? Tem vendedores muito bons. E aí a alto escalão fala, cara, esse cara é muito bom, vamos transformar ele em gestor. Não vai dar certo. Cara, você perdeu duas pessoas. Você perdeu um gestor e você perdeu um vendedor. um vendedor. O cara não vai vender e nem vai gerir pessoas. Exato. Então acho que as pessoas têm que estar no seu lugar certo. É É a isso mesma aí. coisa com futebol. O cara é zagueiro, quer colocar ele como atacante? Pô, Não dá. É por isso que alguns times estão desse jeito por aí, né? Não sei de quem você está falando. Deixa aí, ó. Aqui não tem discussão de futebol. exatamente. Mas isso me lembrou um livro, se eu não me engano, é o Monge Executivo, que ele tem um exemplo exatamente desse de operador de empilhadeira. Eu acho que é isso. Ou era um operador de máquina de uma fábrica. Eu li esse livro. Leu? Não tem uma li. passagem assim? Que ele fala que a empresa tinha o melhor operador de... Eu acho que era operador de empilhadeira. E aí o cara falou, pô, ele é muito bom, vamos promover ele pra líder da equipe. E desandou tudo. Desandou tudo. Porque ele não tinha habilidade com pessoas, Exato, o negócio dele era resultado, produtividade E da cada um máquina. tem um talento, é o que a Exato. gente está dizendo. As pessoas, cada um tem... E hoje, com esse método que eu tenho feito, para as empresas que eu tenho trabalhado, é descobrir a pessoa certa para o lugar certo. Né? Eu preciso do melhor operador, eu preciso do melhor conferente, do melhor planejador, porque a operação, o resultado hoje, os navios, o que a gente, vocês já colocaram até alguns podcasts sobre embarcações, sobre navios, sobre movimentação, que fala justamente, os navios querem operar no menor tempo possível para poder ir embora. E para isso acontecer, a gente precisa ter as melhores pessoas nos locais. Então é isso que a gente está buscando como empresa de desenvolvimento da área portuária, né? Que eu acho que ainda está engateando bastante no Brasil, porque tem muita gente que fala assim, não, é meu amigo, tem que ser ele. Então, e a gente precisa fazer essa coisa. Aí chama o diferente. Max e fala, Max, transforma ele num operador de não sei o quê. E aí eu tive uma situação dessa. Não vou dizer qual é o terminal, mas... Pode falar de porta. Não vou dizer. Eu estava treinando 10 operadores como MSC Training já. E aí eu falei, ó, o melhor é esse aqui. Não, mas eu quero esse. Eu falei, ó, eu tô te dizendo que o melhor é esse. Não, mas eu quero esse. Falei, tá bom, ele é dono, eu nunca vou interferir numa Na empresa. decisão. Você pode colocar ele, mas eu te digo que ele não vai dar o resultado que esse dá. Graças a Deus ele foi e esse operador aqui, com 2 meses ele estava fazendo 40 containers por hora num portainer. Nossa. Então, aí ele falou, Max, valeu a pena. Você estava certo. Você estava certo. Mas às vezes a gente tem que entender que existem coisas políticas, existem algumas coisas que... Outros o que eu interesses. digo, né? Interesses que pode ser do negócio. O teu posicionamento é só mais uma informação para apoiar a decisão. Decisão. Na verdade, eu estou ali para apoiar, né? Porque eu não interfiro. Sim. Mas eu tenho que levar sempre o melhor, né? Capacitar sempre o melhor. E puxando o fio do novelo, quando você estava em Itapoá, depois de Itapoá... Eu voltei para Santos. Voltou. Depois de 3 anos. Até abrir o terminal. Terminal, primeira operação. Eu tenho
um resultado super expressivo que aconteceu lá em Itapuá, né? Quem tava no começo lá? Era o Guiô? O Márcio Guiô. No começo era No ele? começo, o Guiô. Primeiro foi o Gabriel Vieira, depois o Patrício Júnior, Márcio Guiô, Patrício, né? Patrício Júnior, Márcio Você vai vir aqui, Guiô. hein? Vai vir, em breve. Vamos ver. Em Márcio breve, Guiô, o está Sergni marcado. como gerente de operações, Sergni, o Sergni Júnior, está lá até hoje. É. Hoje é diretor, né? Sim. O Sergni, eu era o responsável. Sergni é Brasil, Aí tinha alguns amigos, Anco, alguns profissionais da área. O Anco tava na BTP. Na BTP, o Anco está na Uhum. BTP. E aí, nesse processo, nós tivemos em dia 31 de dezembro de 2011, nós batemos o recorde sul-americano de movimentação. Nós conseguimos fazer 136 movimentos por hora num navio com 4 ternos. Por navio. Com uma mão de obra... 4 ternos. Com uma mão de obra... 136. Ponto alguma coisa. Agora não tá até no Facebook lá, tem uma foto com todo mundo pelo resultado. Porque ninguém acreditava que um terminal tão jovem ia conseguir um resultado tão expressivo. E aquilo veio da história. E daí eu saí de lá e voltei para Santos. Aí também eu tive esse processo em Santos. Eu entrei no grupo Maersk Training, que estava startando o departamento de treinamento da Maersk no Brasil, ligado no Rio de Janeiro, mas veio startar a BTP. Então participei do startup da BTP também. 2012, 13, né? 2012. 12, 13, né? 13. Tava em construção. Eu vim para o startup da BTP, com algumas coisas no Ogma. A gente fez seleção de 600 trabalhadores do Ogma e vai a mão de obra, monta a mão de obra e ficou uma equipe na BTP e eu continuei na Maersk até 2015. Aí 2015 que nasceu a MSC Training. Cara, essa um pouquinho da história aí do dia a dia, né? Que legal. Aí hoje, o que é a MSC? MSC Training. Por que você resolveu, antes que fala por que você resolveu, foi teu? Alçar Vou voos. abrir minha empresa? Voos Ou Não, eu não sonhava com isso. te empurraram para abrir? Não, Eu falei, não porra, sou- o que você não, tá fazendo aí? Você não abriu a empresa ainda? eu não sonhava com isso. Veio o convite da pejotização. A Maersk, na crise de 2015, resolveu fechar o departamento portuário e eu era o instrutor-chefe da Maersk e a Maersk mandou informar os terminais que nós prestávamos serviços que depois de 30 dias estava finalizado, nós íamos terminar todos os treinamentos que nós tínhamos, ia finalizar. E teve uma cliente que me chamou, falou, Max, o que você vai fazer? Eu falei, vou procurar trabalho. Ela falou para mim assim... Vou atualizar o currículo. Por que vou atualizar o currículo. Vou ajustar meu LinkedIn aqui. E eu só tenho que agradecer a Deus porque aconteceu. E essa pessoa, ela falou assim para mim, Max, não, abre uma empresa que eu te contrato. Eu falei, você tem certeza que você tá me falando? Porque abrir uma empresa eu não tinha nem ideia do que fazer, né? Mas aí eu devo muito a Maersk também, que me ensinou a fazer comercial, me ensinou a fazer gestão, que eu fazia todo o departamento e cuidava de tudo do departamento. Aí ela falou assim, Max, a Maersk está fechando, mas a qualidade do trabalho e a equipe que trabalha é tua. São pessoas, né? São as pessoas que trabalham para você e a qualidade é sua. Eu quero continuar com essa qualidade. Que legal. E aí eu abri... eu abri naquele mês naquele mês de aviso prévio, eu abri o CNPJ com mais um instrutor que estava comigo, da MSC Training. E eu abri só o CNPJ e não trabalhei. Dia 17/8 de 2015 eu saí da Maersk. Dia 18 eu estava trabalhando com o MSC Training com Já tinha um cliente. Já tinha um cliente. Caramba, Que foi assim, não é fácil. Não é fácil. Eu falei, vamos ver se a gente sobrevive os 2 primeiros Pode falar anos. quem que foi? Posso. Foi o Grupo Libra, foi uma Legal, menina chamada Juliana, que era responsável do treinamento. legal. Ela acreditou demais, a Bruna, a equipe. Até hoje eu trabalho com esse grupo, porque que hoje é outro nome, mas eles continuam pela qualidade, eles fazem um case, foi o que tem principal, eles estão no Rio agora? Eles estão no Rio. Foi Libra Santos mesmo. Não, foi a Libra Rio de Janeiro. A Libra Rio de CTSI. Janeiro. E a ICTSI hoje,
O Galo tá lá, né? Eduardo Galo. Sim, Galo. sim, tá lá. Esteve aqui já no Já, podcast. então, foi esse processo lá, e eles fazem um processo diferente, eles tratam os colaboradores dele com uma diferença. Legal. E aí teve um processo de seleção e seguir na sequência, e nós estamos trabalhando com eles há 8 anos. Caramba. Nesses 8 anos se manteve. A cada 2 anos tem atualização, a gente faz a capacitação de formação, aí melhorou o resultado, diminuiu incidentes drasticamente, reduziu muito o número de incidentes. Então, esse método, ele faz o quê? Primeiro, se é uma pessoa, ela demonstrar índice de falta de cuidado, não é porque ela sabe operar que vai colocar ela. Porque isso é questão de comportamento, né? Exato. Sim. Então ela sai do processo e a gente trabalha só com quem é muito focado em segurança e resultado. É aí que a gente E fala aí- tanto das hard skills e soft skills, né? A pessoa tem que ter o comportamento, tem que já ter no sangue Inserido. aquela visão de segurança, aquela visão de trabalho correto, né? Porque todo acidente, eu digo assim, né? Eu posso ser que eu esteja errado, mas todo acidente ele pode ser evitado. Todo acidente pode ser evitado. E esses treinamentos são sempre em loco ou tem algum lugar que você pode dar treinamento? As pessoas vão ter treinamento contigo em algum... Você tem Não, uma eu unidade, tenho um alguma coisa? escritório aqui em Santos, mas é isso, né, para pessoa física, mas eu trabalho em company, nas empresas, Tá. né? Porque a gente tem a necessidade, nessa formação é assim, ó, teste de aptidão, teoria, simulador, eu estou construindo simulador no Brasil, porque eu tenho um parceiro até no Brasil, que é a Missim Simuladores de São José dos Campos. Eu achei uns meninos, porque simulador era muito caro, fora, São de caro aviação? demais. São de aviação? São de aviação. De aviação, né? Na verdade, eles são de perfuração de petróleo, coisa. Nossa. E os meninos tinham conhecimento de fazer simuladores. Eu falei, ó, você não conhece da minha área, mas você topa construir comigo simuladores? E nós fizemos uma parceria e eles abriram. Caramba. E aí, nós hoje temos simuladores de imersão virtual que eu consigo simular acidentes no simulador. Legal. Né? Coisa que a gente não pode demonstrar no real nunca. A gente quer evitar um acidente. Exatamente. Mas hoje eu consigo colocar a pessoa para saber qual é a sensação. Nossa. Que se ela fizer aquilo, o que vai acontecer. Dá até vertigem, né? Tem gente que Tá, grita, teve tem gente que pediu, pelo amor de Deus, Para. Max, eu sofro do coração, eu não vou mais. E aí você imagina que ele queria ser operador. Nossa, olha. Tem como. Então hoje, aí é o que o pessoal falou. Imagina, quando eu aprendi, Era só na eu sentei na prática. máquina e foi assim, ó. Senta aí, eu peguei Ali é o pra primeiro. frente, aqui é pra trás? Segue e Aqui solta. é isso. Eu peguei o primeiro container. Tá bom, vou ali tomar um café e já volto. Cuidado com aquilo ali, hein? Cuidado com aquilo ali. Foi dessa forma. Imagina Cê é hoje o louco. que a tecnologia trouxe, né? Era É o pra que frente a e pra gente trás, fala. pra cima, pra baixo, É. pega e solta. Era desse joystick. jeito. Aqui eu já. E aí. A primeira vez, como você falou, um perrengue, né? A primeira vez que eu fui empilhar um container 5 de alto, passou a nuvem, eu falei, vai cair em cima de mim, pelo amor de Deus. E aí, só a experiência que você vê que é a nuvem que tá passando. Dá a sensação de que tava pendendo pra Perdendo pra cima de você. Nossa, né? é verdade. As criança, pessoas- Mas você, hoje ainda isso acontece. Mas você consegue hoje com a tecnologia, por exemplo, você vai falar de estabilidade frontal, estabilidade lateral, centro de gravidade. Isso eu falo que operar um equipamento requer física. Você tem que saber um pouquinho de física, né? As pessoas não entendem isso. Ah, por que levantou? Por que tombou? Porque você não respeitou a física. Você não respeitou a física, né? O operador ele tem que estudar. Acho Nossa, que que é a tem- única lei que não tem exceção, né? A lei da física. Não tem recurso. não tem recurso, Não dá pra não tem revogar exceção, isso. não dá para revogar. E hoje eu consigo demonstrar num simulador, a tecnologia tá aí. Pessoal, eu tinha resistência. Imagina, vocês têm uma ideia do qual é a minha idade, né? Estou com 53 anos de idade. Eu não sabia nem não tinha computador, não tinha videogame, não tinha. Na minha infância não tinha nada disso. E hoje você está aí com a tecnologia trabalhando, que ela te traz um resultado extremamente expressivo. 60% do que eu tinha que fazer na prática, hoje eu faço no simulador e ganho. Imagina a pessoa sair e já saber, não, para mim tirar um container a 5 de alto, funciona desse jeito. E os caras que são bons
A relação de performance do aluno no simulador, ela se replica na realidade? Por exemplo, o cara que é rápido ou o cara que é... Rápido é meio perigoso, né? O cara que é produtivo, o cara que tem mais destreza no simulador e o que tem mais dificuldade, quando esses vão pro real, esse comportamento se replica? É normal isso? Ele se replica. Ou tem casos que, tipo, o cara é ruim pra caramba no simulador, mas chega no real, tira de letra. E o inverso também. Tem Não, casos assim? hoje, assim, ó, é raro acontecer. Porque o simulador, ele hoje faz... O que muda é só a visão do virtual. Mas ele faz tudo que a máquina faz, igualzinho a máquina faz. Então, o simulador, ele consegue demonstrar se o cara ele tem dificuldade de coordenação motora, de aprender as coisas. Imagina que a gente fazia isso no real. Você agora vai tirar esse container a 5 de alto. E já passou alguns Entrar sustos. no porão do navio lá, não. Entrar com o portão no porão. Porque é o que eu falo, né? Pra mim entrar no porão... Se ele não passar no simulador, eu não consigo levar ele... Eu não levo ele nem pra prática do real. Termina ali o treinamento dele. Porque ele não consegue... exemplo. Quando eu falo que é super importante, é se ele guarda informações. Você fala assim pra ele, o container ele precisa ir naquela posição no simulador. Aí você vai lá e ele coloca em outra. Aí de novo você vai ali, o container. É o que eu falo sempre para as pessoas. Quando você vai treinar, não é só manusear o equipamento. Porque não está só em manusear. Sim. Mas, por exemplo, que você comentou agora. Executar o trabalho, né? Você vai executar o trabalho. Você precisa colocar no endereço adequado dentro do navio. O cara vai e me coloca em outra posição. Imagina o custo que isso vai... E se ele não consegue guardar essa informação, ele não vai nem pro real. E às vezes pode ter uma certa resistência, né? Tipo, tanto faz, tá um do lado do outro, né? Tem resistência. Mas eu coloquei o container, mas colocou no lugar errado. Mas é do ladinho, não é na mesma, né? Tem que tirar 12 de cima pra pegar aquele lá de baixo. Né? Vários movimentos, e cada movimento é um custo. Então, o envolvimento, hoje mudou muito, envolvimento em capacitação de pessoas, em desenvolvimento, a tecnologia ela só veio... Sim. Para trazer benefícios, né? E a gente tem que se adaptar a esses benefícios. E o software do simulador, ele imita o software das máquinas exatamente igual? Igual. É a descrição, assim... praticamente o mesmo inteira software. da máquina. Inteirinha da máquina. Certo. E ele recebe as informações, tipo, tem que pegar tal container que tá em tal rua, tal posição. Ele recebe isso de um outro sistema do terminal. A gente, integrado. Por exemplo, a gente está fazendo uma parceria com um terminal que eu estou trabalhando, com o sistema Navis, eles vão dar o sistema de treinamento e a gente vai jogar no tablet para ele já aprender a mexer no tablet e fazendo no simulador o negócio, legal, entendeu? Legal. A T2S faz essa amarração também? Não, porque é direto da... Não, pode até fazer essa integração, porque tem que tirar de um lado e jogar no outro. Sim. Mas não sei se já tá... Não sei como que é se já tá... porque o sistema deles já funciona direto no coletor do equipamento. Se ele botar purinho já no coletor do equipamento dele, já era. Funciona. Sim. Já não funciona. E tu dá treinamento para só porto? Ou, tipo, tem uma indústria qualquer aí? Não. Mineração? Mineração. A gente também faz. Isso que eu Porque aí a gente mexe com granel, pá carregadeira, escavadeira. Algumas coisas a gente mexe, né? Aquela colheitadeira? Tipo, colheitadeira não. Eu já... Na verdade, na área para área agrícola ainda não, né? A gente... Agro cowboy, olha o lugar. Eu digo que é a mesma coisa. A gente precisa, que eu falei, a pessoa certa para o lugar certo. Minha especialidade, minha história é toda no Porto. Imagina, foi aqui no Porto de Santos. Eu imaginava estar aqui hoje onde... Estou? Não. Eu queria ser operador. Quando eu cheguei no Porto, eu falei, vou ser operador de portainer. Mas já é um porra, é o sonho, é o supra-sumo na verdade, do equipamento, né? No supra-sumo, eu falei, vou ser operador de portainer. Tem nada maior. E hoje forma operadores de portainer. E hoje eu formo operadores de portainer. Né? Você forma os formadores também, né? Também. Forma eu também. Formador na verdade, hoje eu formo até instrutores para fazer o processo. Uma das perguntas também. Que certificação?
tem níveis de certificação? Na Como é que verdade, a funciona? gente tem, né? Eu sou também um instrutor com técnicas de ensino habilitado pela Marinha do Brasil. Ah, que Né? legal. Eu fiz esse processo, além do conhecimento específico e técnico. A construção de... Muita gente, eu tenho até amigo que falou assim, pô, Max, eu vi tu sair do equipamento, mas eu achei que você só conhecia de equipamento. Você conhece hoje do processo inteiro do porto. Então, a gente entende o processo inteiro, até eu digo de como a carga sai do exportador até chegar lá ao importador. Todo o processo, o que é cadeia. Incoterms, qual é a cadeia, a gente entende esse processo. Porque não dá para ficar... Não dá para... Mesmo o operador ele precisa ter uma ideia, as pessoas precisam ter ideia de como isso funciona, né? Sim. Pô, eu brinco assim que tudo passa dentro de um porto, né? Tudo O comércio, eu falo que é trabalhar num porto. Sim. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar num porto. Que legal. Porque tudo que a gente imagina no comércio passa ali dentro. Sim. Tu faz tudo que a gente... Quase tudo. Quase Ou tudo que a gente se consome. Tudo. Tudo. E até uma coisa, né? O que vocês estão fazendo é sensacional. As pessoas não sabem o que... Muita gente em Santos não sabe o que é o porto. Muita gente, Sabe. Né? Sabe. Não sabe que é o maior porto do hemisfério sul do mundo, o que se movimenta e, de repente, o que ele está comprando ali na esquina passou ali dentro. Exato. Alguém fez aquele trabalho, né? A nossa relação Porto-Cidade ainda tem muito para melhorar. Tem muito para melhorar e evoluir. O né? Santista não sabe o que é o Porto. Não, e não é só aqui, é a nível Brasil inteiro, né? a gente tem Sim. essa situação. E você falou do conhecimento, tá aqui a perguntinha. Que habilidades que a gente pode falar para a galera que quer entrar nessa área? Quem quer começar a trabalhar com operação de máquina, habilidades ou comportamentos ou conhecimentos? O que você dá de dica para quem quer Eu digo assim, iniciar? as pessoas precisam ser pessoas muito focadas. Por exemplo, Foco. eu preciso... eu não posso ter alguém com atenção concentrada abaixo da média para operar um equipamento. Ele tem que entender que ele vai ter que interagir com o ambiente todo, mas ele não pode perder o foco no que ele está fazendo. Para ser operador, então eu preciso de alguém que treine, jogue xadrez, faça coisa, aprenda a ter atenção concentrada, Olha que legal. né? Legal. Acima da média. Boa dica. Por quê? Porque se ele se dispersar muito fácil, dificilmente... Imagina, no porto vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo, vários barulhos diferentes, e você tem que continuar movimentando o teu container e saber, pô, eu posso continuar ou não posso fazer? Aquilo é sério ou não é sério? Sim. Então, a pessoa, ela precisa... Pode ser com sol, com chuva, Com à noite. chuva, de dia, de noite, várias situações. E o simulador também tem isso, né? Tem isso, tem Já. também. A gente E os consegue. caras ganham bem, né? Eu digo assim, ó, Você tem uma noção de quanto Não, tá de as porteiro médias? os caras ganham bem. olha só, E é 6 horinhas, né? por é dia. 6 horas de trabalho em alguns lugares, depende muito da região. Mas é assim, ó. Santos tem uma particularidade que eu digo assim, ó. Imagina, muita gente não tem a condição de ter uma faculdade, estudar, só tem o ensino médio Sim. e tá ganhando aí, vamos chutar, entre 7 e 10 mil reais por mês. Olha só. Para trabalhar 6 horas, né? Quem dera Eu não eu. vou dizer qual o valor, eu sim. sei qual o valor, mas CLT, né? CLT, com fora os benefícios. Isso é líquido, Vale isso é o alimentação. salário bruto, fora vale alimentação, fora. Claro, ele precisa de resultado, não é fácil. Sim. A responsabilidade é muito grande. Operar um portainer e fazer, imagina, você tem que fazer, vamos chutar baixo, você tem que manter uma média de 28 a 32 containers por hora. Você tem que imaginar que numa hora você vai fazer 32 movimentos. Vamos dizer 30 movimentos. A cada 2 minutos eu tenho que fazer um ciclo. Eu tenho que entrar no navio e voltar. Eu não posso ter alguém disperso para fazer isso. O salário é bom? É muita responsabilidade. E é pra reconhecer porque o cara tá operando milhões ali, né? Literalmente. Exato. E a gente não sabe. O operador ele não sabe o que tem dentro do container, mas Sim. tem E uma milhões. curiosidade, você já treinou muita mulher? Já. É. Eu já boa formei, já.
Principalmente em Santa Catarina, Olha. investe muito. Eu formei a primeira operadora de portânea mulher de Santa Catarina, Olha, que da hora. operadoras de RTG, operadoras de terminal Que tractor. legal. Eu digo que a mulher tem uma particularidade, outra coisa que você me perguntou, que os homens têm que desenvolver. O que a mulher tem de natural? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí o É pessoal fala, verdade. ué, mas não falou do foco? Mas é assim, ó. Dois focos. Agora você imagina assim, ó. Balança é a criança. eu conversei aqui. Antigamente tinha um cara que anotava os contêineres. Hoje você precisa movimentar e dar baixa no coletor. E não pode perder o foco lá. Verdade. São duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. O homem tem essa característica? Sim. Não. Se desenvolve. É possível desenvolver. É possível desenvolver. Tem que desenvolver. Porque já aconteceu de eu ter, exemplo, um excelente operador na execução, mas ele tinha dificuldade em lidar com o sistema. Da baixa Ele nas não coisas. conseguia dar baixa no container e não coisa fazia igual. as coisas. Comentar aqui de funcionários nossos que às vezes é muito bem com o cliente, mas chega no interno aqui é difícil. Cara. Não, e aí, assim, ó, o trabalho não vai acontecer. Porque ele não consegue dizer, vocês são especialistas nisso, ele não consegue dizer pro sistema que o container saiu, ou deu baixo, Nossa, ou o olha que que aconteceu, desperdício. o que O aconteceu. mais difícil o cara faz. E alimentar o sistema não consegue. Tem Tem gente gente que que não- dá um ok. precisa ler, Mas... Soltei. Mas ali se cria estratégia, né? Sim. Aí cria um fluxozinho. Imagina que é assim, ó. Eu tenho 20 trabalhos na minha tela. Não é um, é 20. E aí eu tenho 5 caminhão aqui e 5 ali. Se eu for no primeiro aqui, no segundo lá e voltar aqui de novo, eu vou perder tempo. Se eu tenho 3 aqui, tenho o primeiro, o quarto e o quinto. E lá eu tenho o segundo, terceiro e quarto. Eu descarrego o primeiro, o quarto e o quinto, depois eu descarrego o outro lá. Vai dar produtividade. Sim. Se ele não consegue, se ele só consegue fazer senso na de sequência, prioridade, né? Otimização. ele não vai trazer produtividade. Sim. Isso é bagunçar. logística. Isso Também é é um logística. conhecimento bacana de Logística. desenvolver. De né? desenvolver. Olha que legal. Exato. Beleza. Bom, mais recomendações para quem está começando ou mais perrengues, porque estamos caminhando para a pergunta final. Final, eu digo Não. que as pessoas elas têm que acreditar e buscar sempre o que ela deseja, nos objetivos, né? Foco. É o foco. Tem muitos alunos que falam, professora, eles não dão oportunidade para quem está começando, tipo, eles, para operador de pilhadeira, essas coisas, só pegam quem tem experiência. E a gente que quer começar, a gente não consegue. Qual a dica? Eu às vezes faço coisa que eu não deveria fazer. Eu sempre falo para as pessoas, qual é a porta de entrada de um terminal de container? É sempre começar dos cargos os cargos menores. Você tem que ganhar conhecimento, mas historiador, esteja aberto para conferente. entrar de auxiliar, de entrar de operador de TT. E aí você construir sua história dentro do. Porque do a carreira já tá lá. A carreira tá lá. Tá lá. Eles não tem que inventar um cargo, a posição tá lá e as pessoas vão subindo, conquistando. ou vão saindo, aposentam, ou vão E isso mudam vai de trabalho. acontecendo. É natural, a posição vai aparecer. Vai aparecer. Antes do que você imagina. Muito né? antes. Se você estiver preparado. Né? Se você Não, estiver A preparado. posição vai aparecer. Quem vai pegar é que é o preparado. Eu sempre digo que a oportunidade ela passa para todo mundo. Agora, você tá pronto para ela, que nem o pessoal fala sorte. O que é sorte? É o encontro. É o encontro da competência com a oportunidade. Exatamente. Então você precisa buscar essa oportunidade, Sensacional. né? Olha, frase de efeito para acabar de podcast. É verdade. É fato. isso. Eu sempre comento assim, ó. Às vezes eu falo, eu quero entrar no Porto, mas você não. Por exemplo, eu entrar aqui em Santos, onde tem muito mais vaga é para ser operador de terminal tracto. Você tem habilitação E? Olha aí. Primeiro requisito é se pergunta se tu tem habilitação E. Não tenho, mas eu quero trabalhar. Mas você não tem. Então bora lá, né? Vai lá. Vamos correr atrás. Essa é a ideia. Que é a porta de entrada. Que nem eu trabalho. Tem gente que procura, eu quero fazer porque eu quero ser. Eu já quero ser operador de portânea. Não, é o corredor de Fórmula 1, né? É. Que não correu de kart, que não correu Fórmula quer 2, ser- Fórmula 1, exato. que não foi reba da equipe. que Não dirigiu nem carro na cidade, já quer correr na Fórmula 1. É. Exato, é isso. Então, as pessoas elas precisam saber, eu quero atingir que etapas eu tenho que cumprir para atingir o meu objetivo. É isso que eles têm que entender.
Definir né? o objetivo e trabalhar para ele. Definir o objetivo e trabalhar. E saber, eu sempre comento com as pessoas, né? Uma casa não começa pelo teto, Pode crer. né? É tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. E é isso. Começa por onde ninguém vê. Onde ninguém Fundação, vê, na fundamentos. fundação. É. Fundação é o que dá sustentação. Sustentação. Ninguém vê. É, exatamente. É quando começa a aparecer, as pessoas falam, É, vai sair uma obra ali. Exato. Que legal. As pessoas não sabem o quanto que você batalhou, o quanto você construiu, o que fica escondido. né? Exatamente. E é isso que as pessoas têm que entender. Só ver o que tá ali Tem que estudar, no refletor, tem né? que... No ver os bastidores. Exato, tem que obter conhecimento, mas tem que entender como que eu faço para atingir o objetivo. Legal. Onde eu entro, Uhum. né? Ótima E dica. principalmente em Santos, se você... é uma particularidade do Porto de Santos, que tem uma... O que você quer fazer? Que caminho você quer seguir? Uhum. Eu acho que deve estudar, deve conhecer logística, deve fazer as coisas, porque conhecimento é imenso, nunca é demais. Sim. Mas a tua porta de entrada, às vezes, você quer o porto, talvez seja um caminho Exato. de auxiliar, de assistente de alguma Sim. coisa e construir uma história. E para quem quer começar por isso aí e quer fazer uma capacitação contigo, dá para fazer avulso ou você só está trabalhando Não. dentro das empresas? Não, dá para fazer avulso, Dá pra fazer. dá. Você eu abre consigo. turmas para Abro, pessoas... eu faço treinamento com simuladores, Ah, legal. eu dou explicação de como funciona o processo, até para algumas pessoas, até passar num teste dentro da Olha, própria empresa na hora que das legal. oportunidades, Que legal. a gente mostra o caminho Uhum. de como, o que ela deve fazer e a gente ensina Bacana. o que um operador deve ter no simulador. Então a gente acaba ensinando as pessoas de como deve se comportar, de como Sim. deve agir, de como deve fazer, Show. para poder ter êxito, né? Sim, legal. Maravilha. Para poder ter êxito. E aí te encontra onde? Momento Jabá, arroba, qual é as redes sociais? Pode ir no site nossa, MSC, I mesmo, I. Aquele E comercial. Não, o I, porque o Ah, I o não I? vai. Ah, O I, tá. MSIC, verdade. msctraining.com.br. Aham. Lá tem todos os dados. Nós temos um escritório aqui em Santos. Legal. Tem as redes sociais. MSC underline training. Tem a gente lá e a gente dá as informações. Muito bem. E com isso caminhamos para a pergunta final, que agora não tem nada a ver com profissional, aquela pergunta básica, para quem já assistiu os podcasts sabe qual que é. E a gente queria saber quem é o Max de bermuda e chinelo. O que você faz nas suas horas vagas, quando não está trabalhando? Porque eu viajo muito, tá com a família o tempo todo. Praia, Olhando os fazer o navios. churrasco, adoro fazer. Aprendi a fazer churrasco lá no sul, né? Então, Baiano churrasqueiro. fazer um bom churrasco e aproveitar os filhos. Gostou de chimarrão também, não? Chimarrão experimentei também, gostei. Né? Eu brinco que eu vou do Iapoque ao Chuí, porque vai em Manaus, eu Manaus a Rio trabalho Grande. de Manaus a Rio Grande, Uhum. né? Então você conhece um pouquinho da realidade de várias culturas diferentes. O Brasil é Isso é extremamente... engraçado. A costa brasileira portuária, ela é engraçada que ela vai de Manaus, que é dentro do continente, dentro. aí dá a volta dá a até volta Rio Grande. vai a Rio Grande, na Lagoa dos Patos. É isso aí. Então, eu de chinelo tá com a família, aproveitar a Churrascão. família, o churrasco, visitar, viajar. Apesar que eu viajo muito, né? Só pra vocês terem uma ideia, esse ano foi mais de 40 trechos. Nossa. Esse ano. Mas Qual time de futebol? eu sou corintiano. Corintiano? Então não tá tão ruim assim. O meu tá pior. O meu tá um pouquinho pior. igual. Então, Mas o futebol é só o lazer, né? Só o hobby. Eu adorava jogar muito futebol, mas hoje o tempo Legal. não permite. Legal. E Não quando tem permite. uma folguinha além disso, ainda participa de eventos, né? Que a gente se encontrou lá no Inova Portos. É verdade. A gente tem que Participa dos estar eventos. divulgando. E, assim, eu tenho uma utopia, né? Por ser de Santos, eu digo que por ouvir que os outros profissionais dos outros países eram melhores que a gente, Uhum. eu Tem acredito essa que missão não. de mostrar Essa que... é a missão de mostrar que nós podemos construir simuladores no Brasil. Temos excelentes profissionais no Brasil para fazer isso. Uhum. Estamos fazendo. Tem excelentes pessoas para fazer tudo no Brasil. Uhum. E a gente tem muito essa de buscar tudo lá fora. Uhum. Então, o cuidado é desenvolver, principalmente Santos.
E o Inova foi uma parceria do Senep, né? Legal. Nós fechamos uma parceria com os simuladores que a gente desenvolveu com meus parceiros lá, chamado Missim, lá de São José dos Campos, para desenvolver essa tecnologia portuária aqui em Santos. Legal. Sensacional. Tem que Valorizar, louvar mesmo, né? É isso aí. E valorizar o Brasil, né? Sim. Aí. Muito obrigada, É isso aí. então, Eu Max. que agradeço. Desculpa aí, eu acho que falei Que isso, muito excelente, mais muito ótimo. mais. Show de bola. Bom demais. E se você gostou desse episódio, deixa um like, comenta aí se você quer que ele conte aquelas coisas que ele não quis contar. Quem sabe a gente mais uma parte Se tu já deu 2. like, não dá de novo, que vai desmarcar Ah, o é like. verdade, Não vai dar um dislike, por favor. A gente precisa de ajuda. Mete o like aí, pô. Beleza? Obrigada, gente. Valeu. Beijos. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau. demais.